Queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. A gente dá início a mais um culto de louvor, um culto de ceia do Senhor, um culto de gratidão a Deus pelos 96 anos aonde Deus estabeleceu nessa cidade de São Miguel Arcanjo, nesse bairro do Gramadão, estabeleceu a Igreja Presbiteriana Independente. E quando a gente fala que Deus estabeleceu a Igreja Presbiteriana, nós não estamos falando do templo, das paredes, mas estamos falando de você. Você foi estabelecido por Deus para estar aqui servindo ao Senhor, sendo canal de bênção para outras pessoas, amém? Queridos, aqueles que trouxeram as Escrituras Sagradas, abram comigo em Marcos, capítulo 4, verso 35. Convido a igreja a se colocar em pé, a gente ler a palavra de Deus. Marcos 4, 35 diz assim: e naquele dia, sentado já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Antes de eu continuar, Jesus Cristo, Ele diz algo à sua igreja e diz algo a mim e a você nessa noite. Ele diz assim: passemos para o outro lado. Essa é uma promessa de Deus para esta igreja. Ou seja, essa igreja ela vai passar pelas dificuldades, vai passar por momentos e tribulações, assim como aconteceu nessa passagem. Mas a ordem de Deus e o decreto de Deus é que nós passaremos para o outro lado. E quem passa não passa sozinho, nós não estaremos sozinhos. Mas quando ele diz assim, passemos para o outro lado, ele está dizendo, eu estarei junto desta igreja. São 96 anos do Senhor presente nesta igreja. Ele diz assim, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Jesus estava no barco, os discípulos entraram no barco, eles tinham a ordem de passar para outra margem, e diz assim que outros barquinhos seguiam o grande barco. Amados, eu não sei hoje a sua situação, mas por 96 anos passaram homens e mulheres nesta igreja que foram barcos, e talvez você era barquinho. Essa igreja é um grande barco, e eu quero dizer que o mundo não lê Bíblia, o mundo lê a tua vida como um grande barco. E como grande barco você é inspiração, você é exemplo para outras pessoas. E talvez você possa trazer na sua mente pessoas que para você foram exemplos, que foram barcos aqui nesta igreja durante esta caminhada. Foram barcos. E você era barquinho, observando aquele irmão pregando, aquela irmã cantando. Hoje já não estão mais aqui muitos deles. Mas foram inspirações e foram barcos. E nós éramos barquinhos. Mas hoje você é barco. E existem barquinhos que estão olhando para a tua vida. Existem barquinhos que estão olhando para esta igreja. Existem barquinhos, e os teus filhos são barquinhos olhando para você, a começar a tua casa. Mas há uma promessa de Deus para mim e para você, que nós passaremos para o outro lado. Ele continua dizendo, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança.
No princípio da viagem havia uma tempestade. E Jesus disse, passemos. Mas no final desta passagem, a Bíblia diz que havia uma grande bonança. É festa para mim e para você. Talvez os momentos, as circunstâncias não sejam as melhores. Talvez as ondas tenham se agigantado sobre as nossas vidas. Mas existe bonança depois da tempestade. Amém? Feche os teus olhos. Eleva o teu pensamento até o trono de Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante do Teu poder, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pelos 96 anos de caminhada desta igreja. São 96 anos aonde o Senhor esteve à frente desta igreja. São 96 anos da Tua graça. São 96 anos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor sendo derramado de geração em geração, nos pais, nos filhos, nos netos, Senhor. A Tua presença, Senhor, se faz presente nesta obra, se faz presente nesta igreja, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, que o Senhor possa abençoar este culto, abençoar a cada vida que adentrou aqui nesta noite, Pai. Se entrou alguém aqui triste, cabisbaixo, que possa sair nesta noite transbordante da Tua presença, do Teu toque, do Teu amor, Pai. Nos enche da Tua graça, é a nossa oração, nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Ministério do Louvor. Continuando em momento de adoração, vamos estar louvando a Deus, declarando que Ele é exaltado. Agradecer-te
sobre toda a terra e céus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Com muita alegria que estamos mais um ano comemorando o aniversário da nossa igreja. Não tem como não se emocionar diante a graça do nosso Deus. E não, as crianças pensaram, né? De novo, bondade de Deus, mas a graça, a misericórdia e a bondade de Deus tem estabelecido sobre esta igreja há 96 anos. Por 96 anos, a tua graça nos bastou. Foste o alicerce em cada pedra que aqui se levantou. No choro e no riso, na luta e no louvor, tua mão sustentou este altar com tanto amor. Gerações que aqui passaram, mas a tua fidelidade não passou. Cada banco vazio foi preenchido, cada sonho que o Senhor cuidou. E hoje de pé, teu povo declara com gratidão: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Deus é bom e eterna é a sua compaixão sobre a nossa amada IPI do Gramadão. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com
da bondade de Deus. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que bom ver vocês, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que é membro da nossa igreja, você que está nos visitando, nós temos bastante visitas hoje, Deus abençoe muito. O pessoal da Paineira, cadê o pessoal da Paineira? Faz um uhul, vai lá. Pessoal da Paineira, não, tá fraco. Pessoal da Paineira. Aê, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe muito, muito. Fizeram uma boa viagem, sim? Sim. Amém. Estão com fome? Depois. Mazine, Deus abençoe. Pastor Mazine, Dani, uhul. Itapê, vai. Ó, tô animado. Deus abençoe Mazine, Deus abençoe Dani. Deus abençoe, agora vou acertar teu nome, Helena. E Deus abençoe Emanuel. Deus conosco. Oh, glória. E Deus abençoe todos vocês, gente. Deus abençoe muito. Sejam todos bem-vindos mesmo. E que o Espírito Santo fale a cada um. Momento de festa, momento de adoração. E também momento de gratidão a Deus. Amém? Vamos fazer um momento de gratidão, mas também um momento de confessar os nossos pecados. Um momento de você levar seu coração diante de Deus. Eu quero ler com vocês a igreja em pé, né? Você estava sentado? Então, a igreja em pé, tá bom? Salmo 103, nós vamos ler alguns versículos, não todos, mas de forma responsiva, tá bom? Eu vou começar e depois a igreja, quero que vocês também possam repetir esse salmo bem forte comigo, ok? Vamos lá então? Bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre, e a sua bondade permanece passando de pais a filhos. Louve o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Amém? O verso 2 e 3, eu vou repetir, que todo o meu ser louve o Senhor e que não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. E o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Gente, vamos orar. Eu não vou pedir, quem quiser ficar de joelho pode ficar, caso você queira. Eu sei que a igreja está lotada, às vezes fica meio desconfortável. Vem cá, presbítero Tiago. O presbítero Tiago estará orando. E seja de confissão de pecados, mas seja também de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Pela IPI de Gramadão, mas pela sua vida, pela sua família, né? Tudo que Deus tem realizado. Faça isso, vamos fazer um momento de reflexão e logo depois estaremos louvando a Deus. Jesus,
Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, em Tua presença se colocamos, se prostramos, se humilhamos, Pai. Amém, Jesus. Pois Tu és maravilhoso, Sim, Pai. pois Tu és o eterno Deus. Aonde o nosso coração se dispara na Tua presença, mas a Tua palavra nos instrui. Como lemos agora aqui, o salmista Davi, falando e deixando bem claro que quem perdoa é o nosso Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Somos tão pequenos, às vezes tentamos esconder algo, mas o Senhor conhece o nosso DNA, Verdade. conhece os nossos dias, cada passo. A Tua palavra diz que não há onde esconder o Teu olhar, não há como se esconder da Tua presença. Amém, Jesus. Tu nos cercas todos os dias com proteção, com amor, com misericórdia, Aleluia. com graça e com perdão. Amém, Jesus. Estamos prostrados diante de Ti, Pai, porque reconhecemos que erramos. São 96 anos dessa igreja maravilhosa plantada aqui no bairro do Gramadão. Amém. E são 96 anos o Senhor tratando de nós, Sim, meu Pai. cuidando de cada um que por aqui passou. E sabemos que o nosso tempo de vida é curto. Sabemos que estamos por aqui de forma peregrinando. Um dia partiremos daqui. E a Tua palavra diz que Tu és o justo juiz. Amém, Jesus. A Tua palavra é clara, porque diz que Tu és o justo. Porque vivemos num mundo de injustiça, que é onde às vezes autoridades desse mundo, desse país, são injustas. É verdade. Mas Tu és o justo juiz. Mas hoje se deparamos com um Pai perdoador. Hoje se deparamos com um Pai de amor, que advoga por nós através da iluminação do Espírito Santo, do sangue Amém. de Jesus vertido na cruz. Aleluia. Temos a oportunidade de Sim, sermos meu Pai. lavados, Glória a Deus. remidos e Sim, perdoados pela graça e misericórdia Amém, do Jesus. sangue de Obrigado, Jesus. Pai. Amém, Jesus. Através dessa mesa onde daqui a pouco faremos Sim, parte. Senhor Jesus. Essa mesa estendida pelo Teu sangue, pelo Teu Aleluia. corpo moído na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas esse sangue derramado Sim, meu Pai. nos torna mais alvo do que a neve. Aleluias. Aonde um dia teremos um corpo incorruptível, um corpo santo, transformado. Mas aqui nesse mundo, como foi lido, como foi falado e como foi cantado, passaremos por aflições, temos momentos de angústia, a depressão está no mundo. Mas aqui comemoramos mais um ano de vida. Amém, Jesus. Aqui comemoramos mais uma chance. É verdade, Pai. E se rendemos e pedimos, perdoa, Pai. Amém, Nos Jesus. lava, continua Sim, a nos lavar. Pois é isso que o Aleluia. Senhor já fez aqui nesse bairro, através dessa igreja, por 96 anos. Amém, Jesus. Não é um dia, não Sim, é um meu mês. São muitas quartas-feiras, Glória a Deus. são muitas terça-feiras de joelhos dobrados aqui nessa igreja. Amém, Jesus. Aonde temos pessoas lavadas, redimidas, louvando e trabalhando na Tua obra, Amém, Pai. Jesus. Mas não porque o homem é bom, Aleluia. não porque temos mérito, Sim, meu não que Pai. fazemos coisas para a nossa glória, para a nossa vanglória, muito pelo contrário. Fazemos para a honra e glória do Aleluia. Senhor Jesus. E é leve, é Glória a gostoso, Deus. é maravilhoso estar nessa unidade da igreja, Amém, Pai. Jesus. Somos gratos por esses Sim, meu 96 anos. E continua conosco na direção desse Senhor culto, Jesus. Pai. Nos abençoa, recebe o nosso louvor, abre o Amém. nosso coração, abre Amém. a nossa mente. Aleluia. Transforma as nossas Glória a vidas, Pai. Deus. Precisamos ser transformados Sim, meu todos Pai. os dias. Como Sim, disse Senhor o Jesus. presbítero Jonatas agora há pouco. Amém, Essa Jesus. igreja é um templo. Essa igreja Sim, é 4 Senhor paredes, sim, edificada para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Mas somos igreja, cada um de nós. Amém. Cada um de nós que entramos aqui, colhemos Aleluia.
um pouco da tua palavra, para que quando nós pisarmos para fora dessa igreja, Pai, Sim, meu podemos Pai. honrar o teu nome. Aleluia. Podemos se arrepender, perdoar, erguer Amém, a cabeça, abraçar o ente querido, Sim, meu abraçar Pai. o irmão lá no serviço, na escola, onde você estiver. Glória a Deus. Perdoa, porque o perdão vem de cima. Amém. O perdão vem da vertical. Aleluia. E só alcançaremos o perdão aqui na horizontal. Sim, meu se Pai. primeiramente se confessarmos os nossos pecados Amém, ao Deus Jesus. Altíssimo e verdadeiro e puro. Amém. Aquele que te chama hoje, te levanta e pega pela mão. E te põe de Aleluia. pé, como diz lá no Salmos 40. Sim, meu Pai. Arranquei do lamaçal de pecados. Sim, Senhor te Jesus. pus de pé e firmei Oh, teu pé Pai, na rocha, tem que é misericórdia, Cristo. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. meu Pai. Somos gratos por mais um ano dessa igreja. Em Amém, nome do Jesus. Senhor Jesus, nos perdoa. Glória a Deus. Amém, em nome Amém. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode respirar aliviado, igreja. Mesmo assentados, ou quer ficar em pé? Fica em pé então. Louve esse sino em pé, não tem problema. Mas respira, porque você recebeu o perdão de Deus. Uma próxima e uma segunda oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos
Eu quero chamar aqui à frente aniversariantes de segunda-feira, dia 27, até o dia de hoje. Quem fez aniversário, quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você fez aniversário, está dedurando aqui. Se não quiser vir também, pode erguer uma das mãos. Mas venha, Vem, Márcia. Você fez também, né, pastora Márcia? Que dia da semana, Márcia? Segunda. Mais alguém? Seu Darcy? Aniversário de casamento? Alguém? Matrimônio? Não? Queremos orar pela sua vida, pela sua família. Caso não queira vir aqui, pode erguer uma das mãos e você pode dedurar o companheiro aí também, tá bom? De segunda-feira até o dia de hoje. Só vocês? Aniversário de vida, natalino, isso? Sim. Casamento, não? João Vitor. O João Vitor fez aniversário junto com o seu Darcy? O João Vitor da Agi? Do Alberto? O João Vitor não está presente hoje. Mas estaremos orando também pela vida dele. Amém? Mais ninguém? Não? Vamos orar pela vida dos aniversariantes. Pastor Juliano, vem cá fazer essa oração. Deixa eu preparar um microfone aqui para você. Igreja, mesmo sentados, vamos estar orando em favor dos aniversariantes. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa bênção na vida dos nossos irmãos. Mais um ano de vida que o Senhor tem guardado, tem fortalecido e tem abençoado. Celebramos, ó Pai, essa bênção maravilhosa e pedimos que o Senhor continue conduzindo, fortalecendo, renovando as suas forças físicas e espirituais. Que as tuas promessas continuem se cumprindo em cada passo que teu filho e a tua filha pisar, ó Pai. Amém, guardando, Jesus. fortalecendo, direcionando Senhor debaixo da sua presença. Amém, Pai, que venham Pai. muitos e muitos anos Sim, e que em Senhor cada Jesus. dia que se passe, teu nome seja glorificado na vida dos Amém, teus filhos, ó Jesus. Pai. A sua presença manifesta através do teu Espírito Amém, Santo. Jesus. Preencha os corações e mentes, Senhor. Sim, meu Pai. Guarda as famílias aqui representadas. Sim, meu Pai. Que o Senhor possa manifestar a sua glória. Amém, Te Jesus. louvamos e te bendizemos. Aleluia. No precioso nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Palmas para os aniversariantes. Deus abençoe, seu Darcy. Deus abençoe, Marcia. Deus abençoe, parabéns. É hoje, da Zeni é hoje, gente. Deus abençoe, Zeni. 28 anos, Zeni. Que benção. Não precisa falar, não precisa falar. Não, tá nova, casou esses dias, tá bem. Cadê o seu Davi? Cadê? Ô, Davi, aí, ó, a felicidade, Davi. Comeu bolo hoje? Teve bolo, Davi? Aí sim, aí, ó. E foi festinha e não convidou o pastor? Não, mas foi surpresa. Então tá bom. Senão o pastor ia dedurar mesmo, viu? Eu sei que ele ia falar. É surpresa. Tá bom. Deus abençoe, Zeni. Deus abençoe muito. A gente vai fazer sorteio Família Alvo de Oração. Semana passada eu não fiz, devido que hoje eu tive que ministrar ceia para os enfermos. Mas semana que vem estarei visitando Família Alvo de Oração. Aí se puder já. Gisele Cristina de Lima Begolo e família. Então estaremos na casa da Gisele e a igreja estará orando pela família da Gisele, ok? Gisele Begolo, tá? Então marque aí, é um compromisso que nós temos, amém? Todo ser que respira, tem gente que não está respirando, todo ser que respira, então fica em pé, que cantar sentado é pecado, se você puder, se você não puder, importante seu coração se inclinar diante de Deus. Em Apocalipse 22:17 diz assim: O Espírito e a noiva dizem vem, que todo aquele que ouve diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém. Aquele que crê que o Senhor vai voltar para nos buscar, que tenha certeza da sua salvação, diga amém e cante com toda a força esse louvor. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei qual lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, por
Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. Vida é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei um lugar que me espera. Mensageiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. Vida é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. É Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O próximo louvor que estaremos cantando diz toda a terra. Esse louvor fala que lemos tantas histórias na Bíblia, de tantos avivamentos, tantas pessoas que o Senhor tocou, que Ele possa continuar nos tocando diariamente, que possamos estar buscando o Senhor diariamente, para que Ele possa estar vindo ao nosso encontro. Amém? Senhor fez.
mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez ele no seu livro, o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, na Tua presença entramos nesse momento, ó Pai, para agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor concedesse a cada um de nós, ó Deus. Amém, Para agradecer, ó Deus, esse privilégio de estar na Tua casa nessa noite, ó Aleluia. Pai, reunidos para engrandecer o Seu santo e bendito nome, ó Pai. Recebe nosso louvor, Senhor, recebe nossa adoração, ó Pai. Dispensa, ó Senhor, as bênçãos que cada um necessita, Senhor. Abre nosso coração para receber de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Vem ficar conosco. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Pastora Márcia, vem cá. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Até aqui, esse momento, você pôde falar com Deus, cantar, louvar, agradecer, adorá-lo. Mas agora nós somos todo ouvido à sua palavra. E a pastora Márcia será portadora da palavra de Deus. Pastora Márcia, muito querida aqui, me acompanhou na minha licenciatura e o povo já perguntou, viu? De você, será que a Márcia não vai passar aqui em casa hoje? Será que não? Então, qualquer dia você vem fazer uma visita pro povo aí, tá bom? Senão fica feio para nós, não é verdade? É, o povo quer muito bem você. Márcia, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe muito sua vida, tem uma aguinha aqui para você, tá joia?
Irmãos, a paz do Senhor. Então, irmãos, essa igreja também é muito querida, né, do meu coração. Gosto muito de estar aqui, nesse ambiente tão maravilhoso da presença de Deus. E eu quero começar já te fazendo uma pergunta. Você precisa do Senhor? Precisa? Eu sempre que eu oro, pela igreja, eu falo, Senhor, os meus irmãos precisam do Senhor. Mas eu preciso muito mais. Nós, pastores, precisamos muito mais. Precisamos nos encher da presença do Senhor. Nos encher dele. Que, como disse o pastor lá no meu aniversário, cada dia cai um raio na nossa cabeça. Então a gente precisa estar preparado e cheio de Deus. E eu quero então compartilhar com você Ezequiel 47. Jonatas leu sobre a tempestade, sobre passar para o outro lado. E nós precisamos passar de nível espiritual. Esse texto nos traz vários níveis. E o Senhor quer trazer ao nosso coração quanto nós precisamos, irmãos. Mergulhar nesse rio de Deus, Estarmos numa vida mais íntima, mais profunda com o Senhor. E que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Vamos ler o texto. Os irmãos podem mesmo até o verso 12, eu vou fazer essa leitura. Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém?
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e ela é viva e ela é eficaz. E que o teu Espírito Santo fale conosco através dessa palavra. Nós sejamos, Pai, transformados, porque a tua palavra ela é poderosa. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes. E que o Senhor venha, Senhor, fazer a tua obra em nós. Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos mais e mais de ti todos os dias. Fala, Senhor, conosco em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto, né, escrito aí pelo profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que profetiza no exílio, né? Ele foi levado cativo para lá e de lá o Senhor usava ele então para ser boca de Deus na terra. E Deus dá muitas visões, algumas bem difíceis, né, de se interpretar. Mas nessa visão o Senhor mostra então um rio que sai do templo. Um rio poderoso, né? Isso quer dizer que esse rio ele sai do próprio Deus, porque era no templo que se encontrava, né, a presença de Deus. Então esse rio é um rio, irmãos, que vem direto de Deus. É um rio, né, que o profeta vai dizendo que esse homem que vai medindo o rio, vai havendo uma progressão, né? Ele vai aumentando conforme, né, a ordem. Olha, meça daqui mais 1000 côvados. E começa então que as águas davam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos e depois era algo, né, que só podia atravessar a nado. Então eu vejo, irmãos, uma progressão e uma progressão que nós precisamos perseguir, de estar no rio de Deus. Porque às vezes a gente quer o rio de Deus só no nosso tornozelo, né? Gente, né? Pessoas que vão para a praia, mas não gostam muito da água, do sal, né? Fica lá só com a água no tornozelo. Não quer entrar, não quer se molhar, né? Mas o Senhor nos convida hoje, através dessa palavra, a tomarmos atitudes diferentes. Porque, irmãos, quando nós entramos nesse rio, né, o Jonatas falou das tempestades da nossa vida, e quem não passa por tempestade? Muitas vezes as tempestades, elas nos machucam. O povo estava no exílio. E um dia pediram para eles cantar canções. Eles falaram, como nós vamos cantar canções em terra estranha, né? Eles penduraram as harpas, eles não queriam cantar. E muitas vezes é isso, né? O exílio nos tira prazer, né? O sofrimento traz dor. O sofrimento muitas vezes azeda a nossa vida, amarga a nossa vida. Mas esse rio ele tem um poder curador. Por onde esse rio passa, há uma transformação, há uma mudança, né? Um novo cenário, um cenário de vida. Até o Mar Morto é transformado pelas águas desse rio. Então, irmãos, algumas coisas, né, que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Porque às vezes a gente viver na superficialidade espiritual, a gente ser só o crente de domingo, né? Às vezes é fácil, né? A gente não tem compromisso maior, ou a gente não tem que abrir mão de muitas coisas, né? Hoje nós falamos sobre o discipulado, sobre seguir Jesus lá na nossa escola dominical. Onde seguir Jesus, né, nós precisamos abrir mão da nossa própria vida, renunciar a nós mesmos, né? E é fácil fazer isso? Não é, né? Então, às vezes a gente quer permanecer com as águas,
nos tornozelos, né? Mas hoje nós somos desafiados. Somos realmente, o Senhor traz sobre nós essa palavra, para que nós possamos mudar de nível, né? Uma igreja com 96 anos. 96, pastor? Acertei. E hoje lá na nossa igreja, nosso presbítero Lucas, né? Ele falou que lá no nosso bairro tem 1000 pessoas. Aqui eu não sei quantas tem. Mas o fato, irmãos, é que nós temos 200 na igreja. Então nós precisamos alcançar os 800. Ou pregar a palavra para os 800. Né? E isso exige de nós, então, sair da superficialidade. Realmente nos rendermos como verdadeiros discípulos, renunciando a nós mesmos para nós irmos até os outros que precisam e carecem de Jesus. Então é um outro nível, né? Onde eu estou salvo, mas eu quero que o meu vizinho seja salvo. Quero que aquela pessoa do bairro, que talvez seja um alcoólatra, também conheça Jesus. Né? Então é uma mudança, é uma transformação, é ser realmente discípulo, abrindo mão da nossa própria vida para poder ir aos outros. Para que a gente seja remédio, né? Para que nasça coisas novas na vida de pessoas. Então que o Senhor fale conosco, né? Através desse texto. Então uma das coisas, em primeiro lugar, a gente pode aprender com esse texto que o rio, ele nasce em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que tudo comece em nós, né? Não, é o Senhor, é Ele que veio até nós, é Ele que enviou o seu Filho. Então a restauração, ela não nasce no homem, a cura não nasce na força humana, mas essa vida espiritual, né? Ele vem e ele nasce de Deus. E João Calvino diz que Deus é a fonte de toda a vida. Aonde o seu espírito flui, ali a morte é vencida. Então toda transformação verdadeira começa na presença de Deus. Então para você subir de nível espiritual é só você estando na presença de Deus. Não dá, às vezes nós queremos ter uma vida mais espiritual sem estarmos na presença do Senhor. Sem gastarmos tempo com Ele. Sem estarmos na presença dEle. E muitas vezes, irmãos, não tem a ver com você vir em mais cultos. Tem a ver, né, com uma entrega lá no seu quarto, lá na sua casa. Enquanto você lava a sua louça. Quando você está, às vezes, num período difícil na sua casa. Relacionamentos difíceis, você decide então perdoar, ou você decide se calar quando você poderia falar e ter razão. Né? Tem a ver com transformação dentro de nós. Eu tenho falado isso lá na igreja, né? Que tudo começa dentro e sai para fora. Porque eu falo que às vezes a gente pôr uma roupa, né? É muito fácil, a gente mudar questões exteriores é fácil. Mas o Senhor quer transformar o nosso interior para que o nosso exterior, né, possa ser visto Jesus na nossa vida. Então, irmãos, toda transformação verdadeira, ela começa na presença de Deus. Se nós entrarmos no rio de Deus, segundo ponto, o rio, ele vai se aprofundando. Né? O homem com o cordel mede 1000 côvados várias vezes. E a água não permanece da mesma forma. A água ela vai aumentando, né? Tornozelos, joelhos, lombos e águas profundas. E isso mostra que há níveis de profundidade na vida espiritual.
né? Quantos homens se deram pela causa do Senhor? Quantos, né, foram mortos? Porque entenderam que precioso é Jesus, né? Não tiveram a sua vida como preciosa, mas deram a sua vida por causa do Evangelho. Então há uma profundidade, né? Um nível de profundidade que nós devemos entrar em Deus. Porque os tornozelos, né, representam o começo da nossa caminhada com o Senhor. Tudo tem um começo, irmãos. Tudo tem um início. Mas nós devemos não ficar, né, estagnados na nossa vida espiritual, mas crescermos. Depois vem os joelhos, né? Joelhos tem muito a ver com vida de oração, com vida de dependência, né? Porque na Bíblia, né, você estar de joelhos é você estar em dependência. Do estar sobre os joelhos de alguém, você está dependendo. Então isso demonstra uma dependência de Deus. Quando a gente entra nesse nível, já é um outro nível. Depois os lombos, né? Representa já uma maturidade, uma transformação. Quando você já pode estar aí liderando um grupo caseiro, né, pastor? Liderando, né, pessoas. E depois tem as águas profundas, que representam uma rendição completa a Deus. E a pergunta para nós, né? Até onde você entrou no rio de Deus? Eu não sei você, mas eu preciso mergulhar nesse rio, né? Eu preciso de Deus. E eu quero ser levada por Deus. Porque quando, irmãos, nós já entramos no rio, não é nós mais que controlamos, mas é Ele que controla a nossa vida. Até onde, né, você entrou nesse rio? Eu me lembro de Paulo, que certa vez ele disse que foi impedido de ir para a Espanha, né, pelo Espírito. Então, muitas vezes nós estarmos na dependência de Deus é isso, né? Ser guiado por Deus. Olha, eu quero ir para ali, não, mas o Espírito impediu. Talvez não fosse o momento, né? Então, estar na dependência de Deus. Até onde, né? Mais uma vez, você já entrou nesse rio. E o terceiro lugar, né? Esse rio, ele tem esse poder transformador. Transformador. Esse rio chega até o Mar Morto. E algo extraordinário acontece, né? As águas daquele rio são curadas, surge vida, aparecem peixes, árvores crescem nas margens. E o texto diz que as folhas servem de remédio. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser curados fora da presença de Deus. Eu admiro o trabalho dos psicólogos, eu acho que eles têm um poder, né? Tem toda uma ciência que ajuda. Mas tem feridas que é só o Senhor que pode tocar, né? Há áreas da nossa vida que só o Senhor pode colocar ali a sua cura, o seu bálsamo, né? Esse rio tem esse poder de curar. E João Calvino diz que nada é tão árido que não possa ser restaurado quando Deus derrama a sua graça. Então isso significa que nenhuma situação é impossível para Deus. Né? O povo estava no exílio e talvez pensassem que nunca mais ia acabar. Mas teve um fim, né? 70 anos de exílio, Deus os restaurou a sua terra. E eu gosto muito, né, do salmo que fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, e então se dizia entre as nações:
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Então Deus é um Deus de restauração. E as nações viam aquilo que o Senhor fez. E a obra restauradora de Deus, irmãos, ela não é contemplada somente por nós mesmos, né? Aqueles que estão ao nosso redor também verão essa restauração. Então, onde o rio de Deus passa, a vida, a cura e a restauração. E o rio continua disponível para nós hoje, né? O Senhor está aqui. E você pode escolher molhar só os seus tornozelos ou se entregar completamente a Ele. Onde o rio dele passa, a cura. E algumas coisas, irmãos, é só o Senhor que pode fazer. Às vezes nós queremos buscar a cura, a restauração em tantos lugares. Mas é só quando nós realmente entramos no rio de Deus que isso vai acontecer. Porque o poder de Deus, ele não é comparado a nada nesse mundo. Você pode ir no melhor psicólogo, às vezes, ou no melhor advogado, se a sua causa é na justiça. Às vezes ele não vai dar jeito. Mas Deus, ele faz coisas maravilhosas, coisas impossíveis. Ele muda situações que só Ele pode fazer isso. Então eu quero te convidar a buscar então uma profundidade com Deus. Sair da superficialidade. Todos nós precisamos disso. Né, Pastor Leandro? Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos saber que o Senhor acalmou a tempestade lá no texto bíblico. Mas eu tenho que testemunhar que Ele acalmou a tempestade também na minha casa. Que Ele veio e removeu a tempestade. E que Ele trouxe bonança. E que Ele nos fez passar para o outro lado. Para um lugar de repouso, um lugar de segurança. Ah, irmãos, nós precisamos buscar essa profundidade. Permita que Deus conduza a sua vida. Irmãos, nós achamos que sabemos tudo e que Deus não sabe o que é melhor para nós. Então permita que Ele conduza a sua vida. Talvez tem coisas que não está dando certo. Que você quer ficar batendo, quer que teimar, né? E às vezes Deus está mostrando que Ele tem outras coisas, né? Então há momentos que nós precisamos deixar o rio de Deus nos levar. E seja canal de vida para outras pessoas. Porque o rio que passa por você deve também tocar os outros. Esse é o poder do Evangelho. Né? Não fica em nós, não para em nós, mas abençoa outras pessoas. O rio que passa por você deve alcançar outros, né? Primeiro nos tornozelos, depois joelhos, lombos, e depois um rio impossível de atravessar, que tem que nadar, tem que se entregar ao controle de Deus. Então, irmãos, o Senhor não quer que nós sejamos superficiais na nossa fé. Ainda mais uma igreja de 96 anos, né? Mas Ele quer que nós nos aprofundemos, Ele quer pessoas mergulhadas na presença dEle. Porque Ele pode transformar o nosso coração, né? Muitas vezes endurecido. Ele pode transformar vidas destruídas
e ele pode curar histórias marcadas pela dor. Ele pode transformar. E é uma ilustração, né? Conta-se que um explorador atravessava uma região desértica do Oriente Médio. E o calor era intenso, o chão rachado e a paisagem parecia completamente sem vida. E durante dias ele caminhou vendo aquela areia, pedras e árvores secas, e tudo parecia morto. Até que depois de muito caminhar, ele encontrou um pequeno rio atravessando o deserto. E algo chamou a sua atenção imediatamente. Que ao redor daquele rio havia árvores verdes, pássaros cantando, vegetação viva, sombra e vida. Mas bastava ele se afastar alguns metros da água e tudo voltava a ser terra seca e morte. E naquele momento ele entendeu algo simples, mas profundo. Não era o deserto que determinava a vida daquele lugar, era a proximidade do rio. Assim também acontece na nossa vida espiritual, né? O mundo pode ser um deserto, as circunstâncias difíceis, né? Os problemas grandes. Mas quando nós estamos, irmãos, no rio de Deus, a vida volta a florescer. E Jesus é o rio de vida. E ele disse uma vez para a mulher: olha, quem beber desse rio, quem beber dessa água, jamais terá sede. Queria que você fechasse seus olhos, né? Qual é o nível que você se encontra? Você ainda tem resistido, né, a entrar no rio de Deus, a se lançar, a deixar-se ser conduzido pelo Senhor? Irmãos, o Senhor, Ele é tão maravilhoso. Quanto mais nós nos entregamos, mais Ele se revela a nós. Quanto mais intimidade nós temos com Ele, mais nós o conhecemos. E o Senhor, Ele está disponível para nós. O rio de Deus está disponível. Basta nós querermos nos entregar ao Senhor. Subir de nível espiritual. Essa é uma igreja, né, amada pelo Senhor. E o Senhor quer a cada dia conduzir cada um desse rebanho. O Senhor quer que realmente nós nos lancemos aos cuidados dEle, sem medo, para que Ele conduza a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por essa noite de festa, por essa noite de celebração, onde essa igreja está reunida, onde nós nos reunimos para celebrar a um Deus vivo e verdadeiro. Há um Deus que tem feito maravilhas nesse lugar. Há um Deus, Pai, que nos propõe uma mudança, de termos mais intimidade com o Senhor. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Pai, que a cada dia nós possamos subir de nível espiritual, nos achegarmos mais diante de Ti. Nos achegarmos com confiança diante do trono da graça. Nos achegarmos, Pai, porque agora o véu já foi rasgado, não há nada que nos separa, não há nada que nos impede de nos achegarmos à Tua presença. Amém. Ô Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra em cada um de nós. Aleluia. Nós precisamos de Ti. Sim, meu Nós precisamos nos lançarmos, Senhor, nesse rio. E deixar de controlar a nossa própria vida. E deixarmos que o Senhor nos conduza. Senhor, conduza essa igreja. Conduza essa igreja como um remédio para esse bairro. Amém. Conduza essa igreja, Senhor, como alguém que traz vida, Senhor, onde há morte. Senhor, para que nasça também coisas novas nesse lugar, porque onde o rio do Senhor passa,
há uma mudança, Senhor, há uma transformação. Amém, Jesus. Senhor, nós te louvamos por tudo Sim, aquilo que o Senhor Senhor é, porque o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Aleluia. E o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero agradecer essa oportunidade, viu, reverendo Gerson? Amém. E que Deus abençoe e continue abençoando poderosamente essa igreja. Amém? Amém. Amém. Vamos aplaudir, gente, Senhor Jesus. Eu já chamo você, já, tá? Agradeço a Deus por essa mensagem, falou muito ao meu coração, tenho certeza que falou muito ao seu coração também. E que nós possamos mergulhar nesse rio maravilhoso, ficar encharcados da graça e da presença de Deus. Hoje eu fui, na hora do banho, eu não sabia se eu lavava o cabelo ou não, mas eu estava muito cansado. Eu falei, acho que eu vou tomar um banho só de corpo, mas não o cabelo. Parece mulher falando, né? Mulher, a hora que você falou, Márcia, que alguns na praia, né, entra só até aqui, eu já apertei a mão da Jo, que a Jo não, né, eu já, ela falou assim, o cabelo, eu falei, cabelo, E às vezes na vida espiritual é assim, você não mergulha porque você não quer molhar uma parte do teu corpo, e você sabe que se molhar essa parte do seu corpo vai estragar alguma coisa, vai estragar o teu prazer, vai estragar algo que desagrada a Deus, mas você precisa mergulhar. E depois chegou um determinado momento do banho que eu disse, ai, quer saber, eu estou cansado e eu preciso dessa água no meu corpo todo. E o pote de gel está cheio também. E aí parece que foi refrescante aquele banho, de corpo todo, lavando toda a cabeça, tudo. Sabe, tem gente que quer tomar banho de bacia com Deus. E banho de bacia só funciona de vez em quando. Só de vez em quando, só quando acaba a energia, quando acaba a água. E se acabar a energia ainda dá, hein? Olha lá, hein? Ou quando você está doente, você não pode tomar de corpo inteiro. Mas a palavra de Deus diz, mergulha nesse rio maravilhoso. Mergulha. Sabe? Nem que é para estragar mesmo, alguma parte mesmo, sabe? Que você vai ter que renovar. Em nome de Jesus, amém? Que assim seja. Na vida de cada um aqui, de forma individual, mas também na vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui à frente os presbíteros, presbítera, aqueles que irão nos auxiliar. Enquanto eles vêm, a pastora Márcia também pode vir. Vem cá, Mazini. Pastor Mazini, vem cá também. Fica aqui do meu ladinho, fica perto de mim aqui. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 6, verso do 48 até o 58, diz que Jesus é o pão da vida. E diz assim, João 6, 48 a 58. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todos o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Mas quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Que assim seja. Nós acabamos de nos alimentar desse pão através da palavra.
O pedacinho de pão e o suquinho que você vai tomar daqui a pouco simboliza. E a presença de Cristo está aqui, amém? Que todos possam se alimentar de Jesus Cristo. E se alimentar de Jesus Cristo é se alimentar do seu perdão, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Aí faz sentido a ceia. Eu sempre digo aqui que esperar uns aos outros não é apenas esperar por educação, por não ser deselegante, não. Esperar uns aos outros é realmente olhar para Deus acima de tudo, mas também olhar para o próximo como a si mesmo. Que não se limite só na ceia, mas que nós possamos esperar uns aos outros ao sair para fora dessa igreja. Aqui estamos sendo edificados e lá nós vamos evangelizar. Amém? Que assim seja. Nós vamos orar. Vou pedir para que o pastor Mazini faça essa oração, consagrando os elementos da ceia. Eu quero pedir para que se coloque em pé aqueles que irão participar da ceia. Se você que está nos visitando, veio de outra igreja evangélica, está de bem com a sua família, com a sua igreja, eu convido você a participar conosco. Não deixe de participar da ceia por causa do pecado, mas deixe o pecado e participe da ceia. É a noite de restauração, é a noite de perdão. Então, esta noite, Deus está restaurando o teu coração. Deus está restaurando a sua vida. E esse alimento, como diz o apóstolo Paulo, não é para a morte. Esse alimento não é para a doença. Esse alimento é para te dar vida e vida em abundância. Aleluia. Vamos orar? Tá aí? Já? Amém. Vamos Amém. Lá, glória a Deus. Aleluia. Pai de amor, amém, Jesus. Como lido na tua palavra o Sim, teu meu pão, o teu vinho, que são símbolos de amor, de graça, de salvação, possamos fazer uso neste momento, para que ao tocar, ao sentir, ao paladar, possa tocar a mente e o coração, que as sensações sendo degustadas com o pão e o vinho, possa levar a nossa mente a reflexão da tua obra poderosa, e que não seja mais uma ceia, não seja apenas um alimento, não seja algo litúrgico, seja algo transformacional, Pai. Amém. Que mude, que Aleluia. renova, que encoraja, que leva a lugares mais profundos. Sim, meu Pai. Nas nossas vidas, Amém. a um relacionamento mais profundo. Não queremos ritualismo, queremos vida com o Senhor, queremos relacionamento profundo com o Senhor, e que este momento de culto possa nos ajudar a nos aproximar mais de Ti, em nome de Jesus. Esses alimentos consagrados ao Senhor, Pai, seja instrumento de bênção na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pode ficar aqui mesmo. Eu vou pedir para que, enquanto os presbíteros estarão distribuindo, vocês vão segurar para que a gente possa fazer junto. Depois, o pastor Mazini e a Márcia estará repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus. E aí sim nós estaremos nos alimentando da ceia do Senhor. Nós temos pessoas na cozinha lá também, tá? Bem, enquanto eles estarão distribuindo, vamos louvar o Senhor. Jesus. Podia ter rejeitado
sabachthani. Deus meu, porque desamparaste teu filho. Ele, lama sabachthani. Deus meu, porque desamparaste teu filho. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Só perguntou. Em alta voz gritou assim: ele, lama sabachthani. Deus meu, porque desamparaste teu filho. Ele, lama sabachthani. Deus meu, porque desamparaste teu filho. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Pastor Mazini e a Márcia estará repetindo as palavras de Jesus e logo depois nós estaremos ceando juntos. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu, dando graças, dizendo: este é meu corpo, que é partido em favor de vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, Jesus, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Comemos. Quero chamar aqui o presbítero Ronaldo. Vem cá, Ronaldo, fazer uma oração. Oração de gratidão. Nesse momento que a igreja possa continuar
em comunhão e depois nós estaremos louvando a Deus com mais um trecho desse louvor. Pai Santo, Pai amado, em Tua presença nós nos encontramos. Amém. Com os nossos corações gratos por mais esse rico privilégio que Amém. o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos unidos e reunidos com um só propósito, Senhor, de louvar e bendizer Teu santo nome. Amém. E nesse momento, ó Deus, que passamos, nesse momento o qual participamos da Tua ceia, ó Pai, o qual relembramos o Teu grande amor por cada um de nós, ó Pai, o qual enviou o Seu único Filho, ó Pai, Jesus Cristo, para padecer, morrer naquela cruz, pelos nossos pecados, ó Pai. Amém, Jesus. Mas também, ó Deus, para nos trazer vida em abundância, ó Pai, para termos livre acesso ao Senhor, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos pelo Teu grande amor por cada um de nós, ó Pai. E que o Senhor continue, ó Pai, a nos guiar, a nos abençoar, ó Pai. E que possamos, ó Pai, viver com os nossos corações gratos a Ti, reconhecendo o Teu grande amor, ó Pai. Amém, Jesus. Vem estar conosco, ó Pai, e também, ó Pai, te louvamos pelos 96 anos dessa igreja, ó Pai. Amém. Aonde aqui, ó Pai, o Senhor tem sustentado, ó Pai, e que o Senhor continue, ó Pai, a sustentar essa igreja, os irmãos que aqui congregam, o pastor, ó Pai, o conselho, enfim, ó Pai, todos, ó Pai, que todos possam estar debaixo do Teu paternal cuidado, ó Pai. Amém, Jesus. E aqui seja, ó Pai, um lugar realmente de refúgio, um lugar realmente, ó Pai, que vidas possam ser transformadas Sim. para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Aleluia. Vem estar conosco, ó Pai, perdoando os nossos pecados e acrescentando a nossa fé em Ti. É a oração Amém. que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ronaldo. Deus abençoe. Pode ficar aqui, Ronaldo. Pode ficar aqui os presbíteros. Nós vamos abençoar a igreja. Daqui a pouco estaremos impetrando a bênção. Mas vamos cantar mais um pedacinho desse hino. Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Denise estará fazendo essa oração, mas antes nós temos aqui 2 pedidos de oração. Orar pelo Kender, que veio lá da Venezuela, mais um gringo no Gramadão. É isso mesmo? Seja bem-vindo, Kender. Estaremos orando pela vida dele. É isso mesmo? Sim? Que às vezes escreve aqui, eu entendo errado, tal, não conheço. E também luto pela família do tio da Claudete, que faleceu, Walter. Então a família está em luto. Vamos orar para que Deus possa estar consolando a família da Claudete. E não esquece dos enfermos da nossa igreja, nossa irmã Alice, estive com ela hoje. Orar pela Nilza, pela família, o seu Antônio. Também a dona Esther Molinari, né? Orar pela família também, que cuida dela. E dona Helena, não pude estar com a dona Helena hoje, mas se Deus quiser, quarta-feira estarei com ela lá.
Então não esquece, né, da oração e orar em favor daqueles que gostariam de estar aqui, mas infelizmente não podem. Nós vamos ter mais um momento de oração. A Helenice estará fazendo essa oração de intercessão, também orando pela igreja, que você possa colocar, né, seu propósito, que Deus, você possa colocar seus sonhos, seus projetos. Se você está precisando de uma cura, que seja um momento de oração de intercessão nesse momento. E depois da oração, nós vamos cantar mais um hino, abençoando a sua vida. E depois desse hino, aí sim nós vamos impetrar a bênção. Porque se não impetrar a bênção antes, vocês vão embora. Tá bom? Então nós vamos fazer isso. A Helenice termina, cantamos o hino e depois nós vamos impetrar a bênção. Eu quero agradecer todos que trabalharam para que esse culto possa acontecer. Deus abençoe o Ministério do Louvor da Paineira, brilhantaram esse momento. Deus abençoe muito. Deus abençoe a pastora Márcia. Deus abençoe os demais que estão acompanhando aí na Paineira. Vamos dar uma salva de palmas para essa turma, gente, vieram de longe. Eita, Deus abençoe muito. Você que está nos visitando também, Deus abençoe. Não vou ser capaz de citar cada um de vocês, mas muito obrigado pela visita de vocês. E também a família do Mazine, a Dani, os filhos que estão lá. Deus abençoe muito, muito mesmo. Muito feliz. E para que vocês não vão embora com o pneuzinho murcho, né? Ou como diz lá em Tatuí, murchinho. Aí tem um lanchinho para vocês, tá bom? Dá uma calibrada no pneu. Então todos estão convidados para o salão social após o culto, tá? Não vai embora, para a gente ter um momento de confraternização, um momento de comunhão lá no salão social também. Quero agradecer à equipe de decoração. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal do som, Deus abençoe muito. A ação social e diaconia estão lá preparando o lanchinho também. Que Deus abençoe todos. Ministério Infantil, obrigado, Vânia. Parabéns por esse momento de poesia, gostei, ficou muito bom. As crianças cantando a bondade de Deus, maravilhoso, né? Gente, Deus abençoe todos vocês mesmo, que todos possam ter uma semana abençoadíssima. E domingo que vem, nós vamos receber a IPI Morada, mais uma voz feminina, né, Márcio? No dia das mães, mais uma voz feminina, pastora Vivian estará pregando a palavra e o Ministério do Louvor da IPI Morada. Então nós temos mais um encontro aqui marcado, amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai amado, com muita gratidão novamente, Senhor, estamos em derredor desta mesa, Senhor. Amém, Jesus. Agradecidos pelo Teu grande amor. Sim, meu Pai. Atraídos pelo Teu grande amor, ó Pai. Ó Deus querido, são 96 anos, Senhor, em que esse ato é repetido em volta dessa mesa, nesse Amém, lugar, Jesus. ó Pai. Aleluia. 96 anos em que a Tua misericórdia tem acompanhado este rebanho. 96 anos em que a Tua graça está estendida sobre este rebanho, Senhor. Amém, Jesus. Porque temos um Cristo ressurreto, porque o nosso Cristo vive e foi Teu grande amor, Pai, revelado através de Teu Filho. Sim, meu vindo para sofrer a mais humilhante das mortes, Aleluia. Pai. E através dessa morte temos vida. E hoje, Senhor, há regozijo no nosso coração. Aleluia. Porque aqui, Senhor Deus, encontramos o refrigério para a nossa alma aflita. Ó Deus, encontramos o renovo para a nossa caminhada. Sim, meu Pai. Olhamos para o alto, onde vemos um Cristo vencedor. E juntamente com Ele, a sua igreja também Amém, triunfará. Jesus. Louvado seja o Teu nome. Glória seja dada a Ti nesse momento, Senhor. E também, ó Deus, intercedemos nesse momento por aqueles que sofrem, Senhor. Por aqueles que estão privados de estarem na Tua casa. Amém. Por nossos irmãos acamados, Senhor Deus. Que a Tua mão confortadora, saradora, esteja sobre a vida dos Aleluia. Teus filhos e filhas, Senhor Deus, Amém, que sofrem Jesus. nesse momento, Sim, Senhor. meu Pai, tem sobre aqueles misericórdia. corações que estão enlutados, ó Sim, Deus. meu Pai. Lembramos dos familiares do Senhor volte. Amém, Aprove Jesus. a Ti recolhê-lo, Senhor. Descansar aquele Teu filho, ó Tem
Pai. misericórdia, Mas nós Pai. suplicamos que nesse Sim, meu momento, Pai. o conforto dos céus, que o Teu Espírito Santo esteja abraçando a Sim, cada meu familiar, confortando e alentando, Senhor Aleluia. Deus, a cada vida. E a cada filho Teu, Senhor Deus, que nessa noite se apresentou, colocando diante de Ti, Amém. talvez um coração aflito, Senhor. Que nessa noite, noite de ceia, noite de rememorarmos Aleluia. a vitória Sim, meu Pai. através da morte. Glória a Onde Deus. está, ó morte, a tua vitória? Aleluia. A morte foi tragada. É verdade, E por isso a Pai. tua igreja caminha, Senhor, Aleluia. alegre, olhando para o alto, Pai. Sim, meu Pai. Glorificado seja o teu nome, Sim, Senhor exaltado Jesus. seja o seu nome. Glória a E, ó Deus. Pai, nós nos despedimos da tua casa, alegres, porque o Senhor está conosco. Amém, Porque Jesus. o Senhor irá conosco. Amém, O Senhor Jesus. estará conosco na nossa segunda-feira. Sim, meu Pai. E o Senhor assim continuará conosco. Amém, Jesus. Queremos a tua presença. Suplicamos por ela, Senhor Deus. Fica com o teu povo, com o teu rebanho. Amém, E Jesus. despede-nos, ó Pai, na tua Aleluia. santa e bendita paz. Glória a Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, antes da bênção, então não saiam. Eu quero convidar que venham aqui à frente todos os presbíteros, pastores. Se tiver mais alguns pastores, venham aqui. E presbítero em disponibilidade também venham. Vamos abençoar a igreja na hora da bênção. Eu sei que nem todos podem, mas nós estaremos aqui intercedendo. Enquanto um dá a bênção, todos os pastores e presbíteros estarão intercedendo. Vem pastor Juliano também, Jonatas, Bruno, vem cá. Vem todos aqui, por favor. Eles falaram que vão cantar um hino meia-noite. Eu falei que é tarde, meia-noite. Daí eles falaram, não, pastor, é o nome do hino, né? Então, nós vamos cantar esse hino. É isso mesmo, meia-noite? Então, vamos lá. Até meia-noite nós vamos cantar. Vem cá, todos os presbíteros, e depois nós estaremos impetrando a bênção para a igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vem cá, seu André. Eita. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. O Filho do Homem retornará com muito poder e glória, ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra?
não deixa o óleo acabar, 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 não deixa o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Mãos em direção à igreja, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, Amém, hoje e Jesus. para sempre. Amém. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz, dá um abraço no seu irmão e todos no salão social. Deus abençoe.